Bem-vindo ao canal do Rodrigo Cervelli. Aqui é o lugar que a gente comenta sobre temas teológicos. Subscribe, dá o teu like, teu dislike, ok? Comenta nos vídeos, é muito importante saber a opinião de vocês. Tamo aí, galera, vamos entrar no tema de hoje. No estudo de hoje nós vamos estudar o chifre pequeno no capítulo 8 de Daniel. Eu não vou tocar em assuntos sobre juiz investigativo, 1844, Ellen White, nada disso. É só sobre a identificação do chifre pequeno no capítulo 8 de Daniel. É antigo Epifânio, é Roma, quem será que encaixa melhor na profecia, tá? Mas o foco que eu vou dar aqui não é nem tanto apontar para Roma em si, mas refutar a teoria de que o chifre pequeno ele seja Antíoco Epifânio. Vou mostrar que essa teoria ela não é uma teoria que tem uma base boa histórica, não tem uma base teológica, né? Na verdade ela é muito fraca, tá? Então esse é o ponto de hoje e vamos para o estudo, gente! Então, estudando o chifre pequeno de Daniel 8, para a gente poder identificar quem ele é, nós precisamos fazer uma análise dentro do livro de Daniel e perceber que a expressão chifre pequeno, ela já aparece anteriormente. Ela aparece no capítulo 7. Ou seja, provavelmente esses dois poderes são o mesmo poder. Por que eu digo isso? Porque além de ser a mesma expressão, os dois poderes são claramente arrogantes e inteligentes. Eles também são poderes usurpadores. Você tem o chifre pequeno, por exemplo, tentando mudar os tempos e a lei, no capítulo 7. No capítulo 8 você tem o chifre pequeno pisando a verdade, que não é nada mais do que os mandamentos de Deus. Porque no pensamento hebraico, verdade não é uma coisa abstrata, mas sim uma coisa concreta. Também nós temos os dois poderes sendo perseguidores. Os dois poderes, eles também surgem no mesmo tempo e continuam até o tempo do fim. Então essas são características básicas que apontam para a mesma entidade. Então, mas eu tenho certeza que tem gente aí já discordando de mim. Por quê? Porque o chifre pequeno de Daniel 8, ele vem justamente depois do reino da Grécia. E o chifre pequeno de Daniel 7, ele vem depois da quarta besta, que muitos acreditam que seja o Império Romano. Então nós temos aparentemente uma contradição, uma diferença entre esses dois poderes, né? um momento da origem desses dois poderes. Mas isso é só uma contradição aparente, tá? Eu já vou dar algumas razões para isso. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que chifres no livro de Daniel, eles surgem de animais, das bestas, e não de outros chifres. Por que eu estou falando isso? Porque em Daniel 8, versículo 9, algumas traduções elas adicionam a palavra chifre, né? Então, algumas traduções trazem assim, de um dos chifres, né? Mas isso não está no original, tá? Na verdade, essa tradução ela é impossível. Por que eu vou te dizer isso? Porque a expressão de um deles, você tem uma relação de feminino e masculino, tá? E a palavra chifre, ela é feminina. Então ela não combina com deles, que é masculino. É a mesma coisa da discussão que a gente tem hoje, né? Como é que eu chamo o Pablo Vittar? É o Pablo ou a Pablo? Então estou traduzindo aí o conflito, né, de gênero para o hebraico bíblico. Eu não posso fazer isso, tá? Então como que eu tenho que traduzir isso daí? E essa tradução tem que estar relacionada com os ventos do céu. Por quê? Porque ventos do céu, no versículo anterior, né, no versículo 8 ali de Daniel 8, você tem ali ventos, que é feminino, e do céu, que é uma palavra só em hebraico, é masculino. E combina justamente com D1, que é uma palavra só em hebraico, que é feminino, e deles,
que é masculino. Então a concordância ali ela é perfeita, tá? Outra coisa é o seguinte: esse chifre, como eu disse, ele tem que vir de uma besta. Ele não vem de outro chifre. Quando eu digo que esse chifre pequeno está vindo de um dos ventos do céu, não é bem assim também, tá? Quando você tem a expressão ventos do céu, ela está implicando uma das bestas que a gente vê ali no capítulo 7, especificamente, né, começando ali no versículo 2, depois no versículo 3 ali de Daniel. Então, na verdade, quando eu tenho a expressão de um deles, né, e ligada com ventos do céu, você está fazendo essa referência com as 4 bestas do capítulo 7. Tá? Então eu tenho que olhar para o capítulo 7 procurando essa expressão de um deles relacionado aos ventos do céu, tá? De um dos 4 ventos do céu. Agora, por que eu tenho essa mudança de padrão, né? Porque você tem, no caso, 4 metais ali em Daniel 2, você tem 4 bestas em Daniel 7, e agora tenho somente 2 bestas, e daí eu tenho um chifre pequeno, né? Por que eu tenho essa mudança? Essa mudança tem a ver com a temática do capítulo 8. O capítulo 8 está relacionado com o Yom Kippur. Eu vou entrar sobre isso mais tarde. Mas essa mudança ela é proposital, tá? Proposital. Então, mais uma prova de que eu tô certo é que o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel, ele deveria surgir no final do reinado das dinastias gregas. Você pode conferir isso no versículo 23 de Daniel 8. Ou seja, aí a gente já está entrando na questão de você provar diretamente os argumentos contra Antíoco Epifânio. Não tem como Antíoco Epifânio ser o chifre pequeno, tá? Então, o primeiro ponto aí seria exatamente a origem, né? Então, você tem ele surgindo no final das dinastias gregas, ele não vem durante estas, né? O Antíoco Epifânio, ele justamente surgiu no meio da dinastia Seleucida, então não faz sentido. Outro ponto é que o chifre, em profecia, ele é símbolo de reino e nunca de rei. Mesmo quando nós temos a referência a Alexandre o Grande, não é somente Alexandre o Grande em si, mas é o reino de Alexandre o Grande. Então, a comparação ali é feita no sentido de que o reino de Alexandre o Grande ele seria muito maior do que todos os outros reinos. Então, não tem a ver com um rei específico em si, tá? Outra coisa é que este chifre de Daniel 8, ele cresceria demais. Ele cresceria mais do que a Medopérsia, mais do que a Grécia. Tanto é que a palavra crescer é usada 3 vezes para o chifre pequeno. E ele cresce tanto, né? Ele deixa de ser pequeno, que ele chega a atacar, no caso, o céu em si. Então, não combina com Antíoco Epifânio. Por quê? Porque ele deveria ser maior do que, pelo menos, Alexandre o Grande. E ele não foi nem perto de ser como Alexandre o Grande. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades de Antíoco Epifânio, né? Porque o texto de Daniel 8 fala que o chifre pequeno, quando ele estava atacando horizontalmente, ele atacou o sul, o leste e a terra gloriosa. Então, quando Antíoco Epifânio ele atacou o sul, ele teve que parar. Por quê? Porque ele se encontrou com um diplomata romano, e o diplomata romano falou para ele: olha, você não vai atacar o Egito. Se você atacar o Egito, você vai sofrer as consequências de Roma. E ele não teve coragem de atacar o Egito. Então não se cumpre. Quando ele atacou no leste, ele teve um sucesso inicial. Então vamos dizer que, né, ele cumpriu o leste. Agora,
quando ele atacou a Terra Gloriosa, é interessante que ele nunca conquistou a Terra Gloriosa, que no caso seria Jerusalém. Ele herdou a Terra Gloriosa do pai dele, Antíoco III. E quando você vê o que ele fez contra o templo, não combina com a profecia. Por quê? Ele realmente removeu o Tamid, né? Nessa parte com certeza cumpriu, mas a profecia fala que ele lançaria por terra a fundação do templo, e Antíoco Epifânio nunca fez isso. Agora Roma definitivamente fez isso. Então simplesmente não encaixa. Outra coisa é falar sobre o tempo de atividade do chifre pequeno. O tempo de atividade do chifre pequeno ele foi de 2.300 anos. Tem gente que tenta dizer ali, né, que foi 1.150 dias. Mesmo que fosse 1.150 dias, não tem comprovação histórica nenhuma que Antíoco Epifânio ele removeu o Tamid por 1.150 dias. Além disso, a expressão ali não é, no caso, uma expressão que se refere diretamente aos sacrifícios. Então você tem a expressão tardes e manhãs. Tarde e manhã é uma referência a Gênesis 1. Então uma tarde e manhã é um dia. Quando você na Bíblia se refere a sacrifícios, você tem sempre manhã e tarde. Então simplesmente não combina. Tá? Outra coisa é que você tem grande parte da atividade do chifre pequeno durante o tempo do fim. Então alguns teólogos, né, dizem que o tempo do fim começou depois que veio Jesus, ele inaugurou o tempo do fim, né? Nós como adventistas dizemos que o tempo do fim ele começou ali em 1798. Qualquer uma das interpretações não se encaixa a Antíoco Epifânio. Por quê? Porque ele morreu muito antes da vinda de Cristo. Então esses são alguns argumentos contra a identificação de Antíoco Epifânio como, no caso, o anticristo ou o chifre pequeno de Daniel 8. É interessante que todos esses argumentos, eles de certa maneira se cumprem com Roma no seu estado ou pagão ou papal. Mas a gente vai entrar nisso também. Vamos falar um pouquinho agora sobre a interpretação judaica, né? É interessante porque a interpretação judaica ela se refere ao chifre pequeno tanto de Daniel 7 quanto de Daniel 8, algumas vezes a Antíoco Epifânio, tá? Mas não como um cumprimento completo. Ou seja, eles vêm basicamente como um tipo do anticristo. Mas os judeus, eles apontam para um cumprimento completo em Roma pagã e Roma papal, exatamente como os adventistas têm feito e como muitos protestantes fizeram, principalmente durante a Reforma. Então, uma interpretação que difere disso, na verdade, ela está diferindo do que foi aceito por muitos anos. Só abrindo parênteses aqui, eu não acredito que o chifre pequeno ele deveria ter uma atuação de 2.300 dias ou anos, né, ou 1.150 dias, mas essa é uma aplicação que muitos teólogos fazem para tentar provar que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8, mas nenhum dos números se encaixa no período de atuação do chifre pequeno, né? A minha opinião é que esses 2.300 dias, anos, se referem à profecia como um todo, mas eu não vou entrar nisso agora porque não é pertinente no momento. Mas espera aí, Rodrigo, ninguém nunca fez o que Antíoco Epifânio fez com o templo. Será? Olha que quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo, por exemplo, Manassés. Manassés fez muito mais
do que Antíoco Epifânio fez com o templo. Leia lá, né, em Reis e Crônicas, você vai ver o que Manassés fez com o templo, tá? Inclusive, ele não só construiu ídolos dentro do templo, mas também ele fez o filho dele sacrifício a um deus pagão, o que era uma contaminação direta ao templo. O próprio Nabucodonosor fez muito mais do que Antíoco Epifânio fez. Ele destruiu o templo. Então, Antíoco Epifânio foi relevante para a história judaica? Com certeza. Eu acho que inclusive a Igreja Adventista deveria enfatizar mais isso. Mas de maneira nenhuma você me dizer que ele é o anticristo previsto ali em Daniel 8. Então, para a gente compreender quem realmente é o chifre pequeno de Daniel 8, de Daniel 7, nós devemos ir a Cristo. Cristo nos dá a resposta. Então, no discurso do Olivete, Jesus faz uma referência à abominação desoladora. Essa referência à abominação desoladora, ela vem sem dúvida de Daniel 8:13. Então, não tem para onde fugir, não tem como você dizer que Antíoco Epifânio seja o cumprimento da profecia, porque o próprio Jesus, ele diz que essa profecia se cumpriria na destruição de Jerusalém pelos impérios romanos. Então, ele dá a explicação no discurso do Olivete. Inclusive, Paulo, quando ele está falando do anticristo, ele está citando ali Daniel 8, versículo 13. E assim por diante. Também você tem Apocalipse 11:2, também citando Daniel 8:13. Então, é impossível você aplicar o chifre pequeno sendo uma referência a Antíoco Epifânio. Interessante que o Dr. Ford ele fez uma tese doutoral pela Universidade de Manchester, com a orientação do F.F. Bruce, provando que o discurso do Olivete ele tem como base o livro de Daniel, principalmente o capítulo 8 de Daniel. Então, se você discorda disso, tá aí uma boa lição de casa. Refuta a tese doutoral do Dr. Desmond Ford. Tá bom? Esse daí tá o desafio. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e ele tenha servido para esclarecer algumas coisas que, de repente ficam em dúvida por pessoas que levantam algumas questões, mas na verdade, embora elas pareçam que saibam muito, elas não sabem o suficiente. Então, tá aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Só uma correção, eu disse que Apocalipse 11:2 fazia uma citação de Daniel 8:13. Na realidade, o livro de Apocalipse ele não faz citações, ele faz somente alusões. Só esse detalhezinho. Tá bom, gente? Fica com Deus.